Nós vamos ver, a partir de agora, funções logarítmicas aplicadas às agrárias. Vamos ver aí os dois tipos de função, né? Ainda vamos ver também função exponencial de base Euler, com algumas aplicações, e entender um pouco mais sobre isso, tá bom? Função logarítmica é a função inversa da função exponencial. Nós vimos, né, nós temos visto sempre operações inversas, né? No momento de revisão, nós trabalhamos com isso, quando nós fizemos adição e subtração, né, que são operações inversas, multiplicação, divisão, potenciação e radiciação. Né? Então, são operações inversas, assim como funções exponenciais e funções logarítmicas. Então, logaritmo, na realidade, é o inverso de uma exponencial, tá certo? De equações exponenciais, as equações logarítmicas são as inversas. Assim como também nas funções. Vamos ver algumas definições da parte de função logarítmica e, consequentemente, vamos ver algumas aplicações também nas agrárias. Tinha exemplos que eu não coloquei por completo, com algumas perguntas, porque precisava de aplicação logarítmica. Aí eu vou pegar já exemplo anterior e vou fazer perguntas do mesmo exemplo, onde você vai aplicar a função logarítmica. Então, ele diz isso, né? A função logarítmica de base A qualquer, né, representada aqui por essa equação aqui, y igual a log de ax, né, ou f de x, né? Isso aqui vocês tanto faz, pode ter de uma forma ou de outra. É a função inversa de uma função exponencial de base A. Então, vai ser o log, né? Aqui é o logaritmando, tá certo? Aqui é a base do logaritmo. Então, quando eu tenho um logaritmando e a base aqui, logo nós lemos log de x na base A. Então, é o log aqui da variável na base qualquer, né? O A aí, como nós já vimos na função exponencial, é uma base qualquer. Então, ela é a função inversa, né? Se eu tenho y igual a A elevado a x, se eu inverter isso aqui, aplicar o log, aí eu vou ter log de y, log de A de x na base A, tá certo? Então, eu posso estar aqui aplicando tranquilamente o logaritmo. É a função inversa. Vale lembrar que os valores têm que ser, né, da base maior do que zero e também diferente de 1, porque se for igual a 1, você não altera o valor, né? A função logarítmica aqui, ó, y igual a log de x na base 10. A base 10 é o que nós vamos trabalhar de maneira geral, que são os logaritmos aplicados para fins de engenharias, agronomia, em determinados fenômenos. A gente utiliza sempre a base 10. Você vai ver aí na tecla da sua calculadora o log, nem sempre vai vir esse 10, porque já se deduz que todo log que não tem a base é 10. Então, aqui a gente já vê que é um logaritmo de base 10, tá certo? Pode ser escrito dessa forma aqui, y é igual a log de x na base 10, ou f de x, né, que é a mesma coisa que y, é igual a log de x. Então, quando eu digo log de x, se eu não disser base 10, é porque já está subentendido que esse log de x, a base é 10. Qualquer outra base é colocada, tá certo? Só não a base 10. Então, já está subentendendo aí que a base é a base 10. E a sua inversa é a função exponencial, né? G de y igual a 10 elevado a y. Então, se a função é de x, eu tenho o g de y, que é o inverso. Eu vou inverter aqui, né? Como se tivesse aqui 10 elevado a y, tá certo? Que quando a gente faz 10 elevado aqui igual a y, né? Se eu tenho aqui 10 elevado a y, vai dar igual a x. Quando a gente responde lá o logaritmo, na realidade a gente aplica a exponencial, né? Nós fazemos a base elevada aqui ao resultado igual ao logaritmando. Então, 10 elevado a y é igual a x, né? Ou seja, o g de x aqui é o que nós chamamos de... Aliás, o g de y é o que nós chamamos de x. Eu vou explicar isso mais detalhadamente. Então, assim se diz, ó, log de x na base 10 é igual a y, significando que 10, aqui, que é a base, elevado ao y, vai dar igual ao x. Ó. Aí, o log eu transformo em potência. Então, todo logaritmo, se eu inverter, eu transformo numa potência. Então, eu tenho log de x na base 10 é igual a y. Então,
eu posso dizer que 10 elevado a y é igual a x, como está aqui. Logo, a 10 aqui é a base do logaritmando, tá certo? Sempre lembrando disso. Ou seja, o logaritmo de x na base 10 é a potência de 10 para qualquer um dos valores de x, qualquer que seja. Tá certo? Então, vai ser sempre isso. E a notação que se usa, que pode se usar, é g de y por g de x por o inverso, né? O inverso de f y de menos 1. Na realidade, é f de menos 1 y. Deixa eu só inverter aqui, que eu só vi esse... Okay. Na realidade, esse menos 1, ele é o inverso de y, né? Tá aqui. Certo? O inverso de f da variável x, ou seja, é a função inverso de f na variável y, né? Invertendo, como se eu pegasse isso aqui e estivesse invertendo. Eu vou demonstrar aqui quando for transformar uma função em outra, tá certo? Ele diz isso, o domínio de um logaritmo de x na base 10, ele vai de 0 a infinito. Ou seja, ele vai ter uma imagem aí, onde o valor de x, né, ele pode ser de 0 e o valor de y vai tender ao infinito, não tem problema nenhum, né? Tanto faz para mais ou para menos. No entanto, ele não vai ter agora o x mais negativo, tá certo? E já a imagem aqui do log, isso aí, claro que o domínio do log, ele é a mesma coisa que a imagem da função exponencial. E a imagem do log é o domínio da função exponencial, ou seja, você vê que eu estou invertendo essa definição. Em outras palavras, como não se tem uma técnica para expressar o x em termos de y, você não pode, numa função exponencial, você não tem, né? O y aqui está em função de x. Você não tem como dizer que x está em função de y. Assim como também você, na função logaritmo, não pode dizer o contrário, né? Que o x, o y está em função de x. Na realidade, é o x em função do y. A gente está fazendo o valor invertido. Eu vou mostrar aqui o gráfico, por exemplo. Né? Observe, se vocês lembram bem, o gráfico da função exponencial aqui, ele não tocava no eixo x. Eu vou mostrar no próximo slide justamente isso. Já que é o contrário, né? A função logaritmo, ela pode ser crescente dessa forma, mas observe que ela não toca aqui no eixo do y. Ela tem esse comportamento crescente. É como se eu pegasse a função exponencial e invertesse. Tanto um quanto o outro, né, o valor de A, que é a base, se é maior do que 1, ela é crescente, se está entre 0 e 1, é decrescente. E os valores sempre vai ser maior do que 0 e diferente de 1. Mesma coisa que a função exponencial, afinal é uma função inversa, então dá no mesmo. Tá certo? Vou mostrar aqui, ó. Observa aqui esse slide, eu acho que dá para ver muito bem essa situação. Aqui eu tenho uma função exponencial, que nós já temos visto anteriormente, observa. Ela é crescente aqui, ó. Tá vendo? E aqui ela é decrescente. Na função exponencial. Observe que ela não toca no eixo do x. Nem hipótese nenhuma. Tá certo? Mas ela corta aqui o y. Já a função exponencial, e ela corta o y no 1 aqui, ó. Já a função exponencial, ela faz o contrário. Né? A função logarítmica. Ela não toca no y, mas corta aqui o x no valor de 1. Tá certo? Seja ela crescente, para o valor de A maior do que 1, a base maior do que 1. No caso, base 10 vai ser sempre função crescente, tá certo? Mas pode ter bases diferentes de 10. E essa base, aqui, se tiver entre 0 e 1, ela é uma função decrescente. Nós vamos trabalhar, de maneira geral, sempre com função logarítmica crescente, tá certo? É o que nós vamos ter. Professor, então, apesar de na função logarítmica não tocar o eixo y, mas pode-se chegar na origem, né, que é 0. Não é isso? Não chega. Ele não chega, né? Não.
Tá Ok. certo? Ele passa pelo valor de zero mais no valor de x, né? Quando o y, aliás, quando o valor do y aqui, né, ele tender a 1 zero, vai ter esse valor aqui, 1, né, do valor de x. Mas ele não toca, em hipótese nenhuma, no zero, tá certo? O gráfico aqui, ele não toca na reta, ele não passa, em hipótese nenhuma, aqui pela origem. Não tem como, tá certo? Ok. Assim como também na função exponencial aqui do mesmo jeito, né? Ele não faz isso, o valor não, de x não chega a zero, só o valor de y. O valor de y pode sim ser zero, né? Aí quando o valor de y é zero, aí ele toca aqui no 1. A mesma coisa aqui, quando o valor de x, aliás, quando o valor de x aqui é zero, ele toca aqui no 1, tá certo? Agora o valor de y, ele não dá zero, em hipótese nenhuma. Vou mostrar aqui alguns conceitos e propriedades das funções logarítmicas, né? Alguns conceitos de base 10, né? Se eu tiver aqui o log elevado a 0,1, por exemplo, né, ele é igual a menos 1, porque se eu tenho 10 elevado a menos 1, dá igual a 0,1, né? Você anda uma casa decimal para a esquerda. Se eu tenho um log de 1 é igual a 0, lembrando que aqui a base é 10 sempre, né? Olha, eu vou ter aqui 10 elevado, aqui tem um 10, é elevado a menos 1. Né? Aí 10 elevado a zero, qualquer número elevado a zero é igual a 1. Então, observe que quando eu pego a base e elevo ao valor desse logaritmo, eu vou ter o resultado do logaritmando, sempre. 10 elevado a zero é igual a 1. 10 elevado a 1 é igual a 10. 10 elevado a 3 é igual a 1000. Então, quando eu tenho o log, se ele for de 1, ele é zero. Se esse não tem o log de zero, logicamente, né? Você viu lá que não existe, a gente não consegue calcular, né? Então, vai ser sempre maior do que zero, log, né? A base, né, desse valor é sempre maior do que zero, tá certo? Então, eu vou ter aqui, ó, que se ele for elevado a zero, aqui, ó, se for igual a zero, ele é 1. Então, o log de 0,1 vai ser menos 1, o log de 1 vai ser 0, o log de 10 vai ser 1, o log de 1000 vai ser 3. Então, observe que são a quantidade de zero que tem depois do 1 ou antes do 1. Né? Se eu tenho aqui um 0 antes do 1, é menos 1, porque é negativa. Porque eu vou dividir aqui, o que é 0,1? É 1 dividido por 10. Então, eu vou ter aí um valor negativo. Aí aqui, ó, se eu tenho só 1 aqui, ele é 0. Quer dizer que eu nem estou para a direita nem para a esquerda. Já quando eu tenho um 0, ele é 1. Então, se o 0 estiver à esquerda, é menos 1. Se o 0 estiver à direita, é 1. O 0 à esquerda sempre é acompanhado com vírgula, logicamente. Nesse caso aqui, eu poderia fazer também. Deixa eu me dar um exemplo. Vou colocar aqui um outro. Por exemplo, eu posso fazer, ó, que seria menos 3, né? Certo? Porque qualquer número elevado a menos 3 aqui, ele vai estar... Tá certo? Então, se está à esquerda, né? Se está à direita. Entendido aí? Então, Entendido, professor. sempre que vier múltiplos de 10, a gente já entende dessa forma, né? Que ele vai ser a quantidade dos zeros. Então, log de 1000, 3. Log de 10.000, 4. Né? Log de 1 milhão, igual a 6. Tá certo? Então, vai colocar dessa forma. Uma outra também, que a gente pode ver, são as propriedades logarítmicas. Nós temos aí a regra do produto, tá certo? Que vai ser o quê? Se eu tenho um log aqui
de um produto, né, em qualquer base que seja, x vezes y, aqui em qualquer base, tá certo? Eu tenho uma soma desse logaritmo de cada um desse produto. Então, log de x vezes y vai ser log de x mais log de y, em qualquer que seja a sua base, né? Eu repito a base. Se for uma divisão, se for um quociente, uma divisão vai ser menos. Então, o log de x dividido por y, na realidade, eu posso aqui colocando que é o log de x menos o log de y, para qualquer que seja a base. E se eu tenho a regra da potenciação, ou seja, se eu tenho um log elevado a uma potência, eu vou pegar esse expoente aqui e multiplico pelo log, tá certo? Vamos tentar fazer aí uma regrinha. Vamos ver se vocês conseguem. O professor, não importa se a base for diferente ou igual, sempre repete. A base sempre é igual. Base A, né? Aí qualquer que seja essa base, qualquer que seja a base. Se a base é 10, aí vai ser log de x na base 10, mais log de y na base 10. Se a base for 2, log de x na base 2, mais log de y na base 2. Em qualquer que seja a base, você vai ter uma soma se estiver multiplicando, vai ter uma divisão se tiver, vai ter uma subtração se estiver dividindo, mas a base é a mesma. E eu vou ter o expoente vezes o logaritmo, né, se tiver. Eu vou mostrar aqui, bem interessante. Deixa eu me ver. Vocês acompanham aí e dêem uma olhadinha. Tive aqui uma ideia. Vamos fazer aqui ao vivo. Por exemplo, né? Vamos dizer aqui que eu tenho log de 2 vezes 3. Tá vendo aí? Então, eu vou ter que vai ser o log de 2 mais o log de 3, correto? É assim? É, professor. Pronto. O log de 2 vezes 3, o log de 2 vezes 3 é 6, né? 2 vezes 3 não é 6? Sim. Bota aí na calculadora. Quem é o log de 6? 1 milhão. Não, o log de 6 não é 1 milhão, não. Não é a quantidade de zeros. 0,77. 0,77. 78 arredondando. 0, No professor, caso, eu pensei que seria usava os zeros lá. o log de 1 milhão, né? Que seria 6, professor. Isso, aí sim, tá vendo? Muito bem. O log de 1 milhão é igual a 6. O log de 6 na base 10 é 78. 7. 77. Ou 8. 78. 78. Deixa Arredondada é 78. É 0,778. Aí se arredondar, Então tem 77. 8 vai arredondar um número, gente. Pelo amor de Deus. Um número. Agora aqui é um log de 2. 0,30. 0,30. 30. 301. Olha, tá vendo? Rapaz, vocês não querem, pelo amor. Aí não pode arredondar, não, é professor? Sim, pode, mas você vai arredondar o quê? Uma casa? Você já está arredondando já, porque é 0,301,02995. Ah, tá. Agora Quer eu deixar entendi. uma casa só. Vixe, meu pai. Você arredonda para 2, 3 casas, não é para meia casa, não. Daqui a pouco tá arredondando nada, tá botando o número inteiro. Quem é o log de 3? 0,477. É isso?
Somou aí para ver se dá a mesma Sim. coisa. Conseguiu ver? Ó. O log de 2 vezes 3 é a mesma coisa que o log de 6, que é esse valor, né? Se eu fizer o log separado, olha quanto dá. Quanto é 0,301 mais 0,477? Ó. Correto? Ô, professor, eu só não entendi, tipo, como chegou nesse resultado aí do 0,301 mais 0,477. É o log. Você que tem que ter na calculadora ou é tabelado também. Pode ter uma tabela. Tem uma Ô, tabela. professor, e a base A? Onde foi que ficou aí? A base A, qual é a base A, gente? 10. É 10. Já foi dito isso. É log de 2 vezes 3 na base 10. Aí o log de 2 na base 10 é 0,301. O log de 3 na base 10 é 0,467. Logo, o log de 2 vezes 3, que é 6, é 0,77. O que eu estou mostrando é que esse produto aqui, ó, 2 vezes 3, é a mesma coisa que se eu separasse o 2 e o 3. Ó. Se eu somar isso aqui, dá isso. É isso que eu estou mostrando, demonstrando a vocês. Entendeu? Beleza. Entendeu aí, gente? Se fosse calcular isso manualmente, ia dar um trabalhinho. Mas a gente vai aprendendo justamente para tentar fazer. Vamos ver aqui um com o menos, só para vocês verem, né? Se eu tivesse, vou colocar 10. Aqui, 10 dividido por 2. Eu sei que 10 dividido por 2 é 5, né? Não é assim? Então, vou botar aqui um 10, ó. 10 e aqui um 2. Observa aqui, ó. Eu não vou, aqui 10 por 2 é 5. Eu não vou nem calcular, eu não vou usar a calculadora aqui, viu? Olha só, vou dizer quem é o 5 aqui, viu? Vai ser de 10. Professor, quando a divisão não é menos, eu coloco log mais. Tem trocado aqui no de baixo. É isso? Olha só, o log de 10 é 1, né? E o log de 2 eu já vi agora há pouco que é 301, correto? É isso? O log de 10 não é 1? Não vi na propriedade lá? É. O log de 2 está aqui, ó. Já sei que é 301. Ó. Então, o log de 5 vai ser quanto? Quanto é 1 menos 301? 699. Não é isso? 0,699. Passa aí o log de 5 para ver se não é. Não é isso? Isso. Tá vendo aí? Essa é a ideia de vocês tentarem entender e ver. É de que, quando a gente faz isso, agora vamos botar aqui também, né? Log de 2 elevado a 3. Vou botar um valor aí qualquer, viu? Vou botar aqui, ó. Log. É tanto faz eu vou colocar, deixa eu ver aqui. Vou botar 3, log de 2, que eu sei quem são os dois, mas eu posso usar qualquer um deles. Vai ser o quê? Log de 2 na base 3 vai ser 3 vezes log de 2. É isso? É isso. Correto?
2 elevado a 3, eu sei que é 8. Certo? Certo. E o log? E 2, eu já vi que é 0,301. Não é isso? Certo? Certinho. Então, eu já sei que o meu log de 3 vezes 0,301 dá 0,903. É o log de 8. Veja aí se o log de 8 é isso. É isso mesmo. Você vê que eu consigo calcular, só basta eu saber um ou dois logaritmos, sabe o logaritmo de 2, de 5, eu consigo manipular através das propriedades e calcular outros valores de logaritmos, qualquer que seja. Por exemplo, o log de 8 mesmo, eu posso fatorar o 8 em 2 a terceira e encontrar tranquilamente o logaritmo. Ou seja, o log de 2 a terceira é a mesma coisa que eu ter 3 vezes o log de 2, olha. O cálculo é o mesmo, dá o mesmo valor. Isso aqui vai dar igual justamente a 0,903. A gente consegue calcular tranquilamente isso. Tá certo? Alguma dúvida? Não, professor. Então, vamos aplicá-la, né? Bem, vamos transformar aí uma função exponencial em uma função logarítmica. Tá certo? Vai ser bem rapidinho, e aí eu vou deixar uma questão para que vocês brinquem em casa. Então, por exemplo, eu tenho uma função exponencial, que é essa função aí, né? Uma função qualquer, certo? Se eu pegar essa função, eu já sei que o f de x é a mesma coisa que o y, né? Então, se eu inverter aqui, se eu passar o f para o outro lado, olha, tá, o f vai para o outro lado, ele fica elevado a menos 1. Então, eu transformo o x é a mesma coisa que o f, a função inversa de y. Então, y, eu tenho, o f de x está em função de x que dá y. Se eu passar o f para o outro lado, eu estou invertendo. Então, x é a função inversa de y. Tá certo? Então, se eu tenho aqui que y é igual a f de 0, eu vou pegar essa função aqui e vou aplicar logaritmo de um lado e de outro. Então, observa. Eu vou aplicar o logaritmo da base 10, né, com aquelas propriedades que nós acabamos, para ambos os lados. Quando eu aplico um valor de um lado e do outro, matematicamente, eu não altero a igualdade, ela continua verdadeira. E aí eu posso encontrar o valor de x como função invertida, né, transformando aí o valor de x em função do valor de y agora. Né? Afinal, o x agora vai ser o f invertido de y. Tá certo? A função invertida de y. Então, vou fazer isso aqui, ó. Peguei a função aqui e apliquei logaritmo, ó. Log de y, tá aqui o y, log de y é igual a log de f0 vezes ax, tá certo? Eu botei logaritmo em ambos os lados. Tá entendendo até aí? Logaritmo em ambos os lados. Ao fazer isso, eu tenho aqui agora um produto, ó. Eu já lembro da propriedade agora há pouco. Se eu tenho uma multiplicação aqui é da base 10, todos os dois. Se eu tenho aqui uma multiplicação, eu posso separar esses dois. Por que isso? Porque eu quero saber o valor de x. Ó. Eu quero colocar o x como função do y. Né? Então, eu vou vir aqui agora e separar. Ó. Quando eu separo, olha o que eu tenho. Log de y é igual a log de f0 mais log de a elevado a x. Ó. E o valor de x aqui está no expoente. Eu posso aplicar outra propriedade. Ó. Qual é? Se eu tenho aqui uma potência, o expoente vem multiplicar o logaritmo. Então, observa, log de y é igual a log da função mais a esse x aqui, ó, veio aqui para frente, vezes x vezes log de a. Como eu quero saber o valor de x, eu vou passar o que não é x para o outro lado. Então, esse que está somando vai para o outro lado, subtraindo. Olha. Log de y menos log de f0 é igual a x log de a. Como eu quero saber o valor de x, passo log de a para o outro lado dividindo. Ó. Então, vai ter
log de y menos log de f0 dividido pelo log de a, igual a x. Ou seja, a minha função invertida aqui, ó, no lugar do x, observe que o x aqui, ó, é f invertido de y, né? Minha função invertida aqui, ela vai estar agora em função de y, o y agora é a variável. E aqui eu posso estar dividindo o log de y pelo log de a e o log de f0 pelo log de a. Então, aqui eu tenho a minha função logarítmica. Certo? Aí, para vocês se divertirem, tem uma questão anterior, tá certo? Teve uma questão lá, que é a questão 3, que a gente calculou aí, considerando P, o f de x sendo pt, uma função exponencial de t, aonde o P5 é tal, o P de 5,4 é tal valor, encontre o tempo para o P10. Observe que eu tenho o P5 e tenho o P de 5,4. O que foi que eu fiz? Primeiro eu encontrei a função exponencial. Então, observe que eu fiz isso aqui naquela ocasião. Peguei, né, achei o valor aqui de P0, valor de A, e aí eu encontrei a minha função exponencial, que é essa função aqui, ó. O que é que eu vou fazer aqui? Vou aplicar... O que é que eu vou fazer aqui? Vou aplicar o logaritmo nessa função. Quando eu aplicar o logaritmo, eu vou ficar com t em função de pt. Então, boa sorte. Certo? Me calcula aqui o P10. Aliás, o tempo T quando o PT for 10. É isso aí. Aula rápida e eficiente. Segunda-feira já começa assim. Segunda-feira às 11 horas, às 11h30. Foi light demais. Tá certo? Você já viram outras aulas? Descansaram bastante, que eu esperei muito. Amanhã já... Professor, Pois não, Riquelme. no caso, essa é a questão, é? Isso. Para entregar? O tempo, isso. Eu quero saber qual é o tempo quando o PT foi igual a 10. É para enviar para o senhor? Não, só responder.